Hoje eu quero falar com você, pai, com você, mãe, que na correria do dia a dia, nas obrigações, no tentar fazer, manter a tua casa, manter as obrigações, cumprir com todas as obrigações, que hoje não é fácil, são muitas coisas, realmente, você está esquecendo que o principal é a educação do teu filho. Não podemos entender que isso vai ser feito pela escola. A escola não tem essa autoridade. A escola nós não podemos começar a delegar, terceirizar a educação dos nossos filhos. A escola traz o aprendizado, a escola ensina nossos filhos conteúdos que vão ser muito importantes para a vida deles, mas não vai formar a personalidade e o caráter do teu filho. E isso teu filho vai criar dentro de casa, dentro do teu lar, vendo o teu exemplo, não seguindo o que você faz. A semana passada eu ouvi uma professora me dizer que se ela encontrasse qualquer outro trabalho que ela ganhasse o que ela ganha no magistério, ela esqueceria o estudo, esqueceria tudo e ia seguir para essa outra função, porque ela não aguenta mais a falta de autoridade dentro da sala de aula e os mini tiranos que se tornaram as crianças. Hoje eles são cheios de direitos. A autoridade, na verdade, está com eles. Então, um professor com 15, 20 ou até mais alunos dentro de uma sala de aula, ele não tem como passar conhecimento e ainda educar teu filho nesse sentido. Essa não é a ocupação dele, não é a obrigação dele. Os nossos filhos somos nós que formamos esse caráter. Nós precisamos prestar atenção nas nossas atitudes, o que é que nós estamos mostrando para eles, mas nós não podemos exigir da escola. Nós não podemos deixar o nosso filho entender que a escola tem somente deveres e ele é cheio de direitos. Porque você está repassando para ele que você, na verdade, se sente culpado. Você se sente culpado porque você não tem tempo, porque você trabalha o dia todo, você chega em casa à noite, você está cansado e ele também, então não tem tempo para conversar. Existe aquele tempo do celular, aquele tempo do joguinho. Hoje as famílias não conversam, só que se você tem um filho em idade que você está formando ele, você precisa achar esse tempo. Eles acabam se tornando manipuladores a partir do momento que eles sentirem que você sente culpa, mas você está trabalhando para trazer o sustento e para mostrar para ele como é a responsabilidade de manter uma casa, de como a gente tem que ser responsável com os nossos compromissos. Isso não é motivo para nenhuma culpa, isso é motivo para ter orgulho do que se está ensinando. Só que se ele se sentir assim, ele vai começar a se fazer de vítima. E ele vai começar a te manipular e vai começar a tirar as coisas de você. Você tem que entender que pai e mãe não têm débito com os filhos. Pai e mãe têm as responsabilidades, isso sim, mas não débitos. Um filho nunca tem o direito, em fase alguma da vida, de julgar o pai e a mãe, porque os pais nos dão o melhor deles naquela consciência que eles têm. Então, nós não podemos achar que os filhos têm direito a esse julgamento, de se fazer de vítima, se queixando que ele não tem isso, que ele não tem aquilo, porque então o que você vai fazer? Você vai fazer uma troca, você acaba dando coisas materiais, celular do último tipo, um tênis de marca, a melhor bicicleta, que é o que ele quer. Um filho não pode ter tudo, ele precisa saber da onde sai as coisas que ele tem. Como é que se luta para conquistar as coisas que ele tem? Porque o jovem está sempre atrás de novidade. Se ele não tem mais nenhum desafio, ele não tem mais nenhum sonho de querer alguma coisa, qual é o próximo passo que ele vai atingir na juventude? A droga, porque esse caminho ele não conhece ainda. A prostituição, porque é uma novidade, ele quer descobrir. Então, a gente precisa ter foco e entender que temos que colocar limites. A responsabilidade da formação dessa criança é nossa, dos pais. Os professores não têm essa função. Eles vão repassar
conhecimento e formar o teu filho profissionalmente. Ali ele vai se socializar, ele vai melhorar como pessoa, com certeza. Mas a gente não pode pensar que ali ele vai formar a personalidade e o caráter dele. Um filho precisa entender o valor dos seus pais, reconhecer tudo que tem. Aí nós vamos ensinar para ele a gratidão, que é o maior sentimento que se tem para se levar para a vida. O que você ensina para o teu filho na infância e na juventude é o que ele vai levar para a vida. Não delegue funções, não terciarize a função de educar o teu filho a um professor, a uma escola. Lá não é o lugar onde ele vai fazer essa formação de caráter e de personalidade. Isso ele tem que ganhar em casa. É o teu exemplo que vai formar o teu filho. O filho precisa entender que ele tem que aceitar o pai e a mãe como eles são e aceitar o que eles podem dar sem cobrança, sem exigência. E isso só acontece, gente, se a gente ensinar para eles o valor do trabalho, o valor da dedicação, o valor de ser correto. Abrace seu filho, diga o quanto você o ama e tome para si essa responsabilidade. O futuro dele te agradece.